A aula que vamos tratar é sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu nos anos de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial é bem tratada pela historiografia, existe uma gama de estudos sobre ela, devido às consequências que ela trouxe, tanto para a contemporaneidade e também os aspectos que foram cruciais para o seu desenvolvimento, tanto aspectos políticos, econômicos, sociais, que primordialmente aconteceram na Europa. A Segunda Guerra Mundial ela foi total reflexo da Primeira, ou seja, de certa forma foi uma continuidade da Primeira que aconteceu de 14 a 18. A Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial e foi, de certa forma, humilhada pelo Tratado de Versalhes, onde foi obrigada a se desmilitarizar, pagar diversas e pesadas indenizações aos países em que ela entrou em conflito. Ou seja, a soberania alemã ela foi, de certa forma, desconstruída, foi afetada por conta do Tratado de Versalhes. E é aí que entra a figura de Hitler. Hitler ele desenvolveu a sua política no decorrer dos anos na Alemanha, tratando das questões da manipulação de massa, ou seja, através de utilizar os reflexos do Tratado de Versalhes, bem como fazer com que a população alemã se sentisse ferida devido a esses aspectos tratados em Versalhes. Ele conseguiu a sua ascensão política na Alemanha, bem como dissimular todo o seu pensamento político e inclusive suas questões ideológicas. Assim também ocorreu na Itália com Mussolini e no Japão existia um crescimento, uma modernização do Japão. Então, com a ascensão de Hitler ao poder alemão e com a organização dessas alianças com a Itália de Mussolini e com o Japão, formou-se o eixo, as três potências do eixo, que começaram a dissimular os seus ideais imperialistas. A Alemanha, obviamente, teve como principal, foi a principal nação que começou a desenvolver esses ideais e começou um expansionismo territorial intenso por parte da Alemanha em toda a Europa. Devido às questões anticomunistas também tratadas entre União Soviética, França e Inglaterra, que eram capitalistas, num primeiro momento, França e Inglaterra não tomaram nenhuma postura decorrente a essas invasões, esse expansionismo territorial da Alemanha. Porém, em 1939, com a invasão da Polônia, já ficou-se muito preocupante essa questão do expansionismo hitlerista e assim Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha, iniciando assim o balizamento histórico em 1939 da Segunda Guerra Mundial. É importante salientar que o Mundial se tornou por conta dos conflitos no Pacífico, porém a essência, a centralidade dos conflitos ocorreram na Europa mesmo. Falando já do Pacífico, a mundialização dos conflitos ocorreram o quê? Quando o Japão e Estados Unidos começaram a desenvolver diversos conflitos. O Japão ele iniciou uma expansão entre as ilhas das Filipinas, entre a Indochina e a China mesmo, em busca de diversas matérias-primas. E isso fez com que os Estados Unidos começassem
a retalhar e embargar economicamente o Japão. Por conta disso, o Japão atacou as bases de Pearl Harbor, no Havaí, e, consequentemente, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Dessa forma, se concentra a questão da mundialização do conflito. Mundialização até porque, por exemplo, o Brasil mesmo enviou tropas à Itália posteriormente, nos confins da guerra. Então, todos os países que, de certa forma, estabeleceram algum tipo de laço político ou econômico com os países da Europa, como França e Inglaterra, de certa forma já estabeleceram e ajudaram com pequenas trocas ou até mesmo com apoio político às frentes da Inglaterra e de França. Existia, em dado momento, um tratado entre Hitler e Stalin, da União Soviética, de um tratado de não agressão, que configurava um não estabelecimento de nenhum conflito entre a Alemanha e a União Soviética. Devido à sua ganância territorial e seu exacerbado imperialismo, Hitler, por já ter feito diversas frentes, tanto para o leste europeu como para o ocidente, em direção à França, até mesmo conquistando, porém parando na Inglaterra, Hitler começa também a se expandir para a União Soviética e invade a União Soviética, rompendo, na verdade, esse tratado de não agressão com Stalin. E é a partir desse momento que as coisas começam a se complicar para a Alemanha, porque a sua expansão territorial já estava muito ampla. A União Soviética toma uma frente de batalha, toma uma postura militar de recuo até Moscou. E os aliados conseguem, de certa forma, bloquear Hitler quando esse mesmo chega à Inglaterra. A partir desse momento, então, começa o enfraquecimento das tropas alemãs. Estados Unidos, tendo frentes contra o Japão, já começa também a se voltar para a Europa e manda tropas de apoio à Europa. E existe em 1944 o chamado Dia D, onde forças aliadas se expandem frente às tropas alemãs na Normandia, no norte da França, fazendo um ataque que conformasse e consolidasse de vez o recuo de Hitler e das tropas alemãs. Então, no ano de 1945, devido a essas duas constantes frentes, tanto vindas da parte das tropas anglo-americanas, como da resistência que ocorreu na União Soviética, bem como o fracasso dos conflitos patrocinados por Mussolini no norte da África e também a derrota do Japão consolidada com as explosões das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o conflito chega ao fim com a rendição alemã e dos países do eixo. Conforme aconteceu isso, as tropas, tanto vindas do Ocidente como do Oriente, de certa forma se encontram em Berlim, União Soviética e as tropas anglo-saxões, fazendo com que houvesse uma divisão na Alemanha naquele momento, uma divisão política também fruto e, de certa forma, uma punição política para o país que causou tanto transtorno na Europa. Uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial também foi a criação da Organização das Nações Unidas. Essa organização tem, na verdade, o objetivo de regular
atualmente, a contemporaneidade, diversos conflitos e ações em todo o território mundial ou primordialmente dos países que fazem parte. Então, uma das consequências da Segunda Guerra Mundial seria essa organização da ONU. Para finalizar, é importante entendermos o conflito da Segunda Guerra não somente como, historicamente, países entrando em conflito e em busca de territórios. É importante se analisar a Segunda Guerra Mundial como um evento que trouxe diversas consequências e não só foi fruto de imperialismos ou expansionismo, e sim fruto de acordos econômicos, frustrações políticas, como até a questão empresarial, que também tinha um fundo, como vários empresários na Alemanha patrocinaram Hitler, e diversas questões. E eu acredito que essa é a importância da história, de se analisar eventos históricos desse tipo, desse porte, através dessa ótica, não só olhando e observando o evento histórico em si, e se analisando suas consequências, o que gerou eles, e dentro desses eventos históricos, o que estava por trás, o que foi factual naquele momento. Essa é a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial.